todo mundo me ouvindo? Eu não tenho costume de falar nesse tom de voz, eu costumo falar mais alto. Está todo mundo me ouvindo? Eu vou falar nesse tom de voz. Se eu falar alto, vocês me desculpem, tá, gente? Capítulo... Eu vou ter que falar alto, baixa um pouquinho. Não, fica tranquilo. Tá bom, sim. Você prefere tirar? Não sei. Se eu começar a falar alto, eu desligo. Tá. Capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, amai vossos inimigos. Gente, antes de começar a falar sobre amar os inimigos, eu vou trazer uma referência, uma relação, para a gente conseguir entender mais ou menos como é isso. Nós, naturalmente, gostamos daqueles que nos dão prazer na presença. Então, a gente gosta de certas pessoas e quem a gente gosta de estar sempre presente, gosta de estar sempre por perto, né? Então, temos nossos amigos, temos as nossas afeições, né? Muitas vezes os nossos companheiros, os nossos filhos, são pessoas que a gente quer ter por perto porque a gente gosta. E tem aquelas pessoas que a gente não gosta, literalmente que a gente não suporta, que a gente, se puder manter distante, se puder não ver nunca, seria até um favor que nos faz. É natural, né? Temos vibrações diferentes e é natural ter gente que a gente não se dá, né? Tem uma questão de atração e repulsão de fluidos. Isso é muito natural da nossa parte, certo? Só que tem um problema, né? Quando a gente foi criado ali simples e ignorante, é natural a gente viver só para nós mesmos, né? Buscando atender às nossas necessidades, buscando atender aos nossos prazeres e às nossas vontades. Só que nós estamos em evolução e a gente precisa passar para um outro patamar, né? Do mesmo jeito que, por exemplo, quando a gente é criança, quando a gente é pequeno, né, é natural que a gente goste, né? Porque a criança, quando ela vai se desenvolvendo, ela tem uma predileção pelo aquilo que é doce, né? Então toda criança adora um doce, salvo raras exceções. É natural. A criança busca o doce porque no doce tem o açúcar. O açúcar tem a energia. Então o nosso corpo sabe que o açúcar é necessário para o crescimento e o desenvolvimento. Então um dos primeiros paladares, uma das primeiras sensações que a gente sente, né, na língua é o doce. Em seguida vem o salgado. Por quê? Porque através do sal a gente traz o equilíbrio orgânico para o nosso corpo, né? A gente precisa ingerir também coisas salgadas. Então, naturalmente, a criança ela vai ter predileção pelo doce e vai também aprender a gostar daquilo que é salgado. Ponto. Agora, o azedo e o amargo, naturalmente, para os animais, é algo que traz o quê? A repulsão. Porque aquilo que é azedo, aquilo que é amargo, geralmente é aquilo que está estragado. Então você nunca vai conseguir fazer um cachorro comer aquilo que está azedo ou amargo. É natural. Bota uma cebola para o cachorro para você ver se ele come. Não come. Né? Às vezes pega um resto de comida, eu faço muito isso, pega um resto de comida e coloco lá, um resto de comida, ele separa aquilo que ele não gosta, ele não come. Né? Por quê? Porque o animal ainda, né, nos estágios ainda abaixo do ser humano, ele tem uma tendência de buscar aquilo que vai satisfazer as suas necessidades primeiras, né? Suas necessidades básicas. E nós fomos assim. Então é natural que quando a gente é criança, a gente é assim, né? E se a gente crescer como adulto e for assim como a gente fala, tem paladar infantil, né? Só consegue comer arroz e batata frita, né? Uma carninha. Que raio de paladar infantil? Não desenvolveu o paladar. Né? E isso é natural. Por quê? Porque a gente tem que treinar, desenvolver o paladar para coisas amargas, para coisas azedas, para poder atingir outros sabores e principalmente para buscar outros nutrientes. Né? Ou se for para escolher entre uma lasanha e um prato de agrião, se der para escolher, o que vocês preferem? O agrião? A lasanha, né? Que é muito mais saborosa. Né? Fala de lasanha, esse horário, quem não jantou, dá água na boca. Eu posso falar de agrião aqui à vontade, ninguém vai sentir água na boca. É natural. Né? É natural. Então, o que acontece? Nós precisamos desenvolver, né, para o nosso bem,
um paladar, uma sensibilidade àquilo que é necessário, né? Deixando um pouco de lado aquilo que é gostoso. Isso funciona para nós como seres humanos, isso funciona para a criança, né? E isso funciona para nós como espíritos. Por quê? Porque a vida material, ela é uma parcela, é um fractal do que é a nossa vida espiritual. Da mesma forma que no mundo microscópio você vai ter ali esferas orbitando esferas, e no mundo sideral você vai ter o mesmo formato, né, dadas as devidas proporções. Mas é uma parcela, você consegue ver um em outro. Vai ter suas particularidades, né, lógico, mas dá para ter uma ideia. Então, nossa vida material também é uma expressão daquilo que a gente tem que aprender, a gente tem que desenvolver para crescer. Então, quando Jesus vem trazer essa ideia de amar vossos inimigos, é esse gosto amargo na boca. Você precisa desenvolver. Precisa desenvolver para quê? Para que no futuro você se sinta saudável, como espírito. Qual que é o problema de eu só comer coisas doces, só comer doce? Qual o problema de eu só ir atrás daquilo que me dá prazer, daquilo que é gostoso? Que lá na frente, né, a vida cobra. Então aquele que busca, né, só o prazer da alimentação, né, e não vai atrás, por exemplo, daquela coisa chata de ter que fazer exercício, não tem problema quando você é jovem. Quando você é jovem você come besteira, quando você é jovem você faz o que você quiser, dorme até tarde, enfim, não tem problema nenhum, né? E eu demorei para entender isso. E aí quando você vai beirando, começa a beirar, passa dos 40, você fala, opa, então, parece que tem uma coisa que não está funcionando direito. Aí você vai beirando os 50 e fala, opa, né? E qual que é o problema? O problema é na hora que a vida cobra. Porque na hora que a vida cobra, não tem mais volta. Não tem mais volta. Então, por exemplo, quando você chega, você vai no médico e descobre que você vai ter que tomar o remedinho para a pressão o resto da vida, o sentimento que tem é, eu perdi uma oportunidade. Eu estava 100% e agora já não estou mais. E não vou ter como recuperar. Né? Eu detesto, minha esposa chega e fala, você tem uma comorbidade. Eu falo, não fala essa palavra. Dói na cabeça. Né? De pensar que eu não precisaria ter se eu tivesse cuidado. Né? E todas as outras coisas vão criar essa sensação de perda, essa sensação de oportunidade perdida. Também com a vida espiritual é da mesma forma. A gente pode buscar só aquilo que nos dá prazer, nos afastar daquilo que nos dá desgosto, aquilo que nos dá trabalho, daquilo que nos traz uma aversão. A gente pode. Né? Pessoas desagradáveis, a gente pode manter distância. Né? Situações difíceis, a gente pode manter distância. Né? Pessoas que nos trazem repulsas em ajudar alguém, que é um mendigo ou algum criminoso, a gente pode manter distância. Certo? Só que isso vai cobrar o quê? A oportunidade perdida. A gente não encarna aqui por turismo. Isso aqui não é uma agência de turismo. Isso aqui é um mundo de trabalho. É um mundo de recuperação, é um hospital para a gente se curar das nossas dores, né? Uma escola para a gente aprender a crescer. Né? E do mesmo jeito que nós precisamos desenvolver, né, um paladar mais adulto, a gente tem que desenvolver uma atitude mais elevada. E é isso que Jesus vem trazer quando ele fala para amar os inimigos. Ele fala, o próprio Kardec fala, não é agradável amar o inimigo. Você não vai conseguir ter o sentimento, o prazer, a alegria diante de alguém que você não gosta, do mesmo jeito que você tem com alguém que você tem afeto, que você tem carinho. É impossível. Mas não é sobre isso. Não é sobre você começar a gostar do que é azedo. É uma questão de você saber que você precisa passar por isso. Que você precisa aprender a gostar, aprender a amar essas pessoas desagradáveis. Quando eu falo desagradável, não quer dizer que as pessoas sejam desagradáveis. Quer dizer que para mim elas são desagradáveis. Porque para muita gente elas são agradáveis. É engraçado isso.
Aquela pessoa que eu não gosto, que eu não suporto, que eu não tolero, ela tem amigos. Elas às vezes até casam. E tem pessoas que amam elas e falam, mas como? Que você suporta ficar com fulano? Entendeu? Mas por quê? Porque elas são desagradáveis para mim. É comigo que é o problema. E sou eu que tenho que mudar minha atitude. Sou eu que tenho que construir essa ponte entre nossos corações. E como eu faço isso? Perdoando as ofensas. Porque não tem jeito. A pessoa que você ama, ela pode te chamar de tudo quanto é nome. Você vai sorrir. Ah, é bonitinho. Você mesmo criança, imagina, o filho pega e fala, pai, você é feio. Você fala, bonitinho, criança, né? E outra pessoa que eu não gosto fala, nossa, você tá tão bonito hoje. O que é? Tá aqui pra me irritar hoje? Né? Por quê? Porque não é uma questão do que a pessoa faz. É o sentimento que eu tenho que deixa tudo amargo, que deixa tudo azedo. Então eu preciso aprender a amar essa pessoa, perdoando as ofensas. Porque na maioria das vezes não são ofensas. Eu que me sinto ofendido. Se sou eu que me sinto ofendido, eu não tenho que culpar o outro, eu tenho que trabalhar isso em mim. Saber deglutir esse sentimento e transformar em outra coisa. Pensar, como falou a lição, Jesus sabe, deixo ele com os problemas dele. Se eu posso estender a mão, estendo. Se eu não posso, me calo. Trabalhar com o quê? Com o meu sentimento, para que se eu não posso fazer nada, eu oro. Mesmo que seja uma oração assim forçada, né? Porque não tem jeito. Você, como a lição fala, você não tem o mesmo sentimento. Então não adianta que você não vai chegar aqui, hoje eu vou orar, né, por fulano de tal, né, que pisa no meu calo todo dia. Então agora eu vou sentar aqui e vou sentir uma alegria. Nada. Você vai ter que falar, Jesus me dá força não bate. Me dá sabedoria, me dá tranquilidade, né, para suportar o meu irmão, porque eu não entendo ele, eu não aceito, mas me dá essa força e eu peço o melhor por ele. É ter consciência que não é fácil, é ter consciência que é desagradável e é ter consciência que eu preciso passar por isso. Eu mesmo tive um problema, nesse último ano, uma experiência disso que eu gosto de trazer, porque eu falo, é na prática. Ano passado eu comecei a ter uma vida mais corrida, mais uma agitação, e aí eu comecei a sentir muito sono, dormia pouco, tudo, eu comecei a tomar energético. Nossa, gente, é docinho, faz cosquinha na garganta, geladinho, uma delícia. Mas aí começa, o coração dispara meio esquisito, né? O nível de açúcar começa a subir no sangue, o médico fala, cuidado. Eu falei, mas o que eu faço? Ele falou, toma café. Eu falei, mas café é horrível, né? Eu falei, mas ele falou, sem açúcar. Eu falei, eu nunca tomei café na minha vida, nunca gostei, não suporto o cheiro de café. Ele falou, você escolhe. E aí eu comecei a tomar café. E o pessoal fala, uma semana você acostuma. Gente, faz 1 ano e meio. Não acostuma, entendeu? Mas é algo que eu preciso. É algo que nem agora, né? Eu tive que tomar um café para vir para cá, senão eu não chego aqui, né? Mas é algo que eu preciso. Então assim, já não é tão desagradável. No início, para mim, minha esposa falou, tá gostoso? Eu falei, tá com gosto de morte, no mínimo. E você tá tomando por quê? Eu falei, porque eu preciso. Hoje já não é tão ruim. Mas eu não vou falar que é gostoso. Se for para escolher entre uma coquinha gelada e um café sem açúcar, vou ficar com a coquinha. Entendeu? Mas eu sei o que a coquinha faz comigo. Eu sei para onde vai meu açúcar. E eu já estou com hipertensão. Eu não quero estar com diabetes também. E o médico já foi categórico. Então, cuidado com o teu fígado, enfim. Então o que acontece? Da mesma forma, eu estou numa encarnação, né? E já estou beirando meus 50 anos, quer dizer, metade do tempo, na melhor das hipóteses, já passou. E o que eu consegui resolver com os meus inimigos? Leandro, você tem inimigos? Eu durante muito tempo achei que eu não tinha.
Eu achava que inimigo era aquela coisa assim, tipo de combate medieval, você tem que vir, lutar de espada. Não. Inimigo é aquele que eu não me dou bem. Inimigo é aquele que eu posso passar um ano sem sentir saudade. Né? E aí, nesse quesito, quando eu comecei a perceber que inimigo é aquele que eu não tenho tanto prazer de estar junto, eu comecei a olhar e falar, inimigo é isso? Então eu tenho bastante. Né? Começa assim, meu irmão, minha mãe, meu cunhado. Minha sogra não era meu inimigo, mas assim, né, os bons vão primeiro, né? Então não ficou aqui para me ajudar. Então eu tenho minha mãe, meu cunhado, enfim, eu tenho meus inimigos. Então é com eles que eu tenho que resolver o problema. E como eu resolvo o problema? Aprendendo a amar. E como eu aprendo a amar? Perdoando as ofensas. Leandro, mas eles te ofendem? A todo momento. Eles olham para mim e eu me ofendo. Então eu tento assim, falo, não é culpa deles. Sou eu, são meus olhos que são assim. Então eu vibro. No início era bem difícil. No início eu ia visitar, né, alguém desse rol dos meus inimigos que são minha família. Eu fazia uma oração antes, eu fazia uma oração durante, eu chegava lá, estava sorrindo, a pessoa falando, e eu, Senhor, meu Deus, cantava aquelas músicas mesmo, caminho no vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. Até um dia que isso começou a fluir. Né? Parece exagero, mas um dia começou a fluir. E quando começou a fluir, eu visitei minha mãe e ela me ligou no outro dia, filho, eu conversei com teu irmão. Ele falou, Leandro, não está diferente? Falei, diferente, né? Ele falou, você nunca teve tão carinhoso. Eu falei, eu achando que o problema era o outro. O problema sou eu. Eu vendo os outros ruins, o pessoal falando, você nunca teve tão carinhoso. Eu falei, eu achei que eu era tão bonzinho. Né? Então, esse é o meu trabalho. Aprender a amar, perdoar as ofensas. Defeito. Será que eu vejo defeito? A minha esposa, eu não vejo defeito nenhum. Né? Hoje. Porque agora eu aprendi a gostar de verdade. Mas no início eu até vi alguns. Mas hoje eu não vejo defeito nenhum. Agora, nessas pessoas eu vejo defeito todo. Nossa, o cabelo, olha isso, olha aquilo, olha o dedo, olha a roupa, olha o que ele falou. Então, não ver os defeitos, porque defeitos são os meus olhos que não estão vendo a bondade que está ali. Mesma coisa do mundo. Não li a lição? O mundo está cheio de coisas maravilhosas. Se eu estou vendo problema, é que os meus olhos não estão bons. Problemas existem, mas não são problema meu. O governador do mundo é Jesus, não sou eu. O problema de governança não é meu. Então faço a minha parte. Não olhar os defeitos, perdoar as ofensas e querer o bem sempre. Querer o bem sempre. Antigamente era assim, acontecia alguma coisa e eu sabia quando você falava, bem feito. Nossa, Deus é justo. Hoje, gente, eu falo, olha, ele falou, Deus, graças a Deus. Estou precisando de ajuda. Pode perguntar, eu ajudo, no que tiver no meu alcance. Por quê? Porque eu não quero esse sentimento de oportunidade perdida. Eu me lembro do livro, no livro, não é Entre a Terra e o Céu, a Ação e Reação, né, de André Luiz, que conta muito dessa oportunidade perdida. Né? O pai e o filho, a mãe morre, o pai fica ali, o filho com ele, né? E o pai tinha alguns bens, e um belo dia o pai aparece com uma namorada, né, que vira madrasta, e esse rapaz começa a perceber que, nossa, vou ter que dividir com ela os meus bens, e ele arquiteta todo um plano para tirá-la da jogada. Ele queria fazer o quê? Ele falou, essa mulher é uma aproveitadora, eu vou tirar ela da jogada. Ele pegou, armou, né, uma situação com o motorista, para o pai flagrar ela com ele, e ele falou, vai botar ela para fora e a gente volta ao normal. O que ele não sabia é que diante de todo esse plano, a hora que o pai viu, o pai se infartou e morreu. E ela de culpa se matou. E ele ficou com os bens. E depois que desencarna, qual que é o problema? Né?
conta-se o livro, que o livro passa e eles estavam há décadas vivendo no umbral, ele e o pai, né, cuidando de pessoas que estavam ali nos vales do suicida e em condições deploráveis. E lá no final do livro ele conta, nós estamos aqui procurando ela. Mas por quê? Você não pode pedir para a espiritualidade achar ela para vocês pedir desculpa, reencarnar junto, falando, não tenho coragem. A culpa não foi da espiritualidade. Nós vamos achar. Nós estamos daqui há décadas tentando achar ela. E no final do livro, eles, diante de uma equipe de socorro, eles encontram ela e falam, graças a Deus, agora a gente pode encarnar junto para a gente poder pedir desculpa. Para a gente corrigir, para eu corrigir o mal que eu fiz. Gente, se eu tenho um sentimento ruim de perceber que eu perdi a oportunidade, que eu falei brincando, mas é sério, de hoje estar em pertença, eu perdi a oportunidade de estar com uma vida mais saudável por causa de bobeira, por causa de descuido. Imagina o que é você viver uma encarnação e depois você amargar, você sofrer, você ver gastado pela culpa durante décadas, às vezes durante séculos, de não poder se reconciliar com aquela pessoa que você podia, não sabe, ter tido uma experiência maravilhosa, ou pelo menos uma experiência neutra. Neutra, não precisava ser maravilhoso, podia ser neutro. Eu não precisava passar por isso. O que é pior? Né? Você passar uma existência neutra e depois desencarnar e estar tranquilo, ou você está atrás de uma experiência cheia de prazer e depois passar por séculos de sofrimento? É a mesma coisa. O que é pior? Você ter uma vida regrada, né, financeiramente, não poder gastar tudo que você quer, apesar de ter o cartão de crédito ali aberto para você gastar uma fortuna, ou você gastar uma fortuna e depois sofrer com o SPC. É uma questão de saber o que dói mais, né? E a nossa vida é isso. Quando Jesus nos convida a amar os inimigos, não é para fazer nada extraordinário, é para a gente parar de sofrer com bobeira. Porque às vezes uma palavra, às vezes uma atitude, um olhar, causa séculos de sofrimento, né? E quando a vida cobrar, a gente está aqui sofrendo, né? E o pior, às vezes com aquela pessoa que a gente queria pedir desculpa, não está aqui para a gente pedir desculpa. Então a gente tem que pensar nisso sempre. Aproveitar a oportunidade de amar os inimigos. Aproveitar a oportunidade de estar aqui com pessoas que a gente não gosta, né? E vibrar pelo bem delas. E desculpar as suas ofensas. Não ficar observando o defeito e querer o bem do fundo do coração. É só isso que a gente precisa fazer nessa encarnação. É pedir muito? Não, é só isso. A gente só precisa viver a caridade segundo Jesus. E segundo Jesus, no livro do Espírito fala que a caridade é querer o bem de todo mundo, perdoar as ofensas e não olhar os defeitos. Se a gente fizer isso com todo mundo, está resolvido. Essa é a nota de corte. É só isso que Jesus nos pediu, né? Amarmos uns aos outros. Certo, gente? Muito obrigado a todos, né? E que a gente possa passar a nossa próxima parte dos nossos trabalhos.